Momento com Deus, o seu momento com o Senhor. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, a graça e a paz maravilhosa do nosso bom Deus esteja com cada um de vocês em mais este momento, mais esse momento que nós tiramos para que a gente possa aprender mais sobre a palavra do Senhor, que Deus, em sua bondade, em sua misericórdia, em sua grandeza, Ele se revele para nós em mais este momento. E eu estou muito feliz de você estar aqui mais uma vez. Sou grato pela sua presença, porque o Senhor nos uniu com esse propósito de lermos a sua palavra, de observarmos aquilo que Deus ele tem para falar conosco. Então fique até o fim, absorva tudo aquilo que Deus ele tem para você. Que o Espírito Santo do Senhor ele te dê compreendimento e que ele possa me usar para a honra e glória do Senhor. Eu me chamo Tiago Freitas e estou aqui da cidade de Campina Grande, Paraíba, com essa belíssima missão de levar a palavra para você. Então, sem mais demoras, nós estamos estudando sistematicamente o Saltério dos Salmos, né? O grande inário dos Salmos. E agora nós vamos para o Salmo de número 51, um dos salmos mais belos que tem no Saltério, um Salmo de Davi. O salmo que tem como título Confissão e Arrependimento. Esse salmo, Davi ele compôs naquela situação dele do adultério com Batseba, de ter matado Urias. E Davi aqui ele estava profundamente arrependido e ele estava confessando ao Senhor. Nós vamos dividir, meus irmãos, esse salmo em duas partes. Nós vamos ler hoje do verso 1 até o verso 9. E no próximo programa nós vamos ler do 10 ao 19, porque tem muita informação e é bom sempre a gente extrair o máximo que nós pudermos. Então vamos lá. Confissão e arrependimento ao mestre de canto. Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga, Senhor, as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, Senhor, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro, Senhor, no teu julgar. Eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, esse salmo, ele registra tão somente a agonia da alma de Davi após o seu terrível crime de adultério e assassinato, que se encontra em 2 Samuel, capítulo 11 e capítulo 12. Aonde Davi, em vez de ele ter ido para a guerra, como se era de costume dos reis estarem na batalha, ele passeia pelo pátio do palácio e ele observa Batseba tomando um banho. Ele manda chamar ela, comete o adultério, a mulher ela engravida, e ele, para tentar apagar tudo, ele traz Urias, tenta fazer com que Urias vá de todo jeito se deitar com sua mulher, Urias não vai. Então ele trama com que Urias ele fique na frente de batalha, na frente dos flecheiros, e que Urias seja morto. Então Davi aqui ele é descoberto pelo profeta Natã, e o profeta Natã ele coage Davi, e Davi ele se sente profundamente amargado, profundamente triste e arrependido do pecado que ele cometeu. Meus irmãos, antes de nós julgarmos as atitudes de Davi, todos nós somos pecadores. Mas a atitude desse homem foi louvada, porque ele se arrependeu. E quando nós nos arrependemos de coração e procuramos com sinceridade na nossa alma, buscarmos o perdão do Senhor, o Senhor ele nos concede. E muito por conta disso é que Davi era conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E nós vamos estudar 3 partes desses primeiros 9 versículos que nós lemos. E a primeira é o apelo por misericórdia do Senhor. Veja só, os versos 1 e 2. Veja o que a palavra do Senhor ela nos diz.
Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo as multidões das tuas misericórdias. Meus irmãos, Davi aqui, ele reconhece o seu pecado. Em nenhum momento Davi ele diz, não, eu não pequei. Foi a mulher. A mulher estava lá e ela me seduziu. Ele não, ele reconhece o seu pecado. Ele reconhece a sua transgressão e a sua iniquidade. E ele pede ao Senhor, tão somente que o Senhor tenha bondade. Davi aqui, ele recorre 3 vezes à bondade de Deus. Veja só, compadece-te, benignidade e misericórdia. Todas essas 3 coisas, se você for procurar no dicionário bíblico, você vai ver que são atributos da bondade de Deus. E Davi, ele roga a Deus pela bondade de Deus, para que Deus possa perdoá-lo, para que Deus possa interceder por ele. Ele está reconhecendo, ele diz, Senhor, eu estou reconhecendo o meu pecado. Eu estou reconhecendo a minha falta e eu estou pedindo ao Senhor que o teu atributo de bondade, que o Senhor se compadeça de mim, que o Senhor tenha benignidade de mim, que o Senhor tenha misericórdia de mim. Eu não estou me eximindo do meu pecado. Eu sei, eu reconheço que eu errei, eu reconheço que eu falhei, mas Senhor, seja bondoso comigo, porque Tu és um Deus bondoso. No verso 2, Davi diz, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Meus irmãos, Davi aqui, ele pecou em 3 áreas. Ele pecou, ele foi iniquidade. E a iniquidade, ela significa uma perversão, algo sujo, indigno e envergonhoso. Ele sabia que ele não devia fazer aquilo. Ele sabia que era vergonhoso para ele como um rei. Ele sabia que era indigno para ele como um homem segundo o coração de Deus. Mas ele foi lá e praticou iniquidade. O pecado. O pecado, ele é errar o alvo. É não viver segundo os preceitos de Deus. Davi, ele errou profundamente o alvo, que era de ser um homem justo, que era de ser um homem reto. E Davi, ele foi um homem transgressor. E a transgressão, ela é uma rebelião, uma revolta da vontade contra a autoridade. Ele se revoltou contra a autoridade de Deus, que disse não adulterarás. E ele foi lá e ele pecou. Deus disse que ele não adulterasse, disse que ele não matasse. Mas ele foi iníquo, ele foi um pecador e ele foi um transgressor. Mas Davi, ele reconhece. E ele pede a Deus, Senhor, purifica-me. Purifica-me, Senhor, e me faz ser limpo do meu pecado. Quando Davi, ele pede, purifica-me, Senhor, ele faz a alusão como se fosse uma roupa suja, uma roupa imunda, uma roupa triste de podre, que deve ser lavada, que deve ser purificada, que deve ser usado de severidade. E se nós formos pegarmos no contexto daqueles tempos, as roupas, elas eram lavadas nas pedras. E as roupas, quando elas estavam muito imundas, elas eram batidas por diversas vezes. Ou seja, Davi está dizendo, Senhor, me amassa, Senhor, me sacode, Senhor, usa, meu Deus, com a tua justiça, com a tua vara sobre mim, Senhor, mas me purifica deste pecado. Me limpa, Senhor, deste pecado. Porque Davi se sentia muito mal por conta daquilo que ele tinha cometido. Em segundo lugar, Davi, ele reconhece os seus erros. Veja só, dos versos 3 ao verso 6. Veja o verso 3. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi reconhece o seu pecado e confessa. A confissão, meus irmãos, dos nossos pecados, elas nos libertam. O pecado, quando ele é escondido, quando ele é encoberto, ele fica sempre ali, martelando em nossas cabeças, nos castigando. E Davi, ele reconhece ao Senhor. Ele diz, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim, sempre me volta à tona, sempre me vem. E o profeta, ele chega, ele lança o pecado sobre Davi. E Davi, ele se sente envergonhado. Veja só que Davi, quando ele recebe aquela palavra do profeta, ele diz que tal homem que roubou a cordeirinha daquele que tinha um único, ele deveria ser morto. Mas quando ele é atinado que foi ele, quando ele é apontado que foi ele,
Tão somente ele baixa a cabeça e pede por misericórdia. Versículo 4, veja bem: pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e justo no teu julgar. Meus irmãos, Davi sabe que aqui ele pecou contra a nação. Davi sabe que aqui ele pecou contra Batseba. Davi sabe que aqui ele pecou contra Urias. Davi sabe que ele pecou contra os seus soldados. Davi sabe que ele pecou contra a nação. Davi sabe que ele pecou contra a sua família. Mas Davi sabe que o principal pecado que Davi teve foi contra Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem que Deus colocou no trono para governar. E Davi diz: Senhor, eu reconheço que pequei contra ti, e contra ti somente pequei, Senhor. Então, Senhor, eu não vou usar de desculpinhas. Eu não vou chegar e dizer que foi a mulher que estava tomando banho, que estava pelada, que foi isso aqui, que foi isso aqui, que foi isso aqui. Não, Senhor, eu reconheço. E se o Senhor agir com justiça, com severidade comigo, Senhor, o Senhor é justo. O Senhor não está errado. Eu pequei contra ti somente, de maneira que tu serás tido por justo no teu falar e no teu julgar. O que o Senhor disser, Senhor, o Senhor é justo. O errado sou eu. Eu reconheço, Senhor, eu errei. E eu preciso ser punido. No verso 5, Davi ele diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi ele confessa que a culpa não foi de Batseba. Ele diz: a culpa não é dela. Eu reconheço que desde o ventre da minha mãe eu sou um pecador. Eu reconheço que o pecado não veio de fora para dentro, e sim de dentro para fora. O meu desejo carnal ele se aflorou. Eu senti o desejo de obter aquela mulher. Eu senti, e eu como autoridade que eu tenho como rei, o que eu mandasse eles fariam. Então a culpa foi minha. Eu reconheço que o pecado que habita em mim, eu fiz foi alimentá-lo. Eu reconheço, Senhor, eu reconheço. Eu errei. Eu errei, eu deixei com que a minha natureza pecaminosa falasse mais alto. No verso 6, Davi diz: eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Porque o Senhor, meus irmãos, ele tem prazer na verdade. Comprases é como se ele dissesse: eu sei que o Senhor tem prazer na verdade. Eu sei que o Senhor tem prazer em ouvir dos meus lábios que eu estou arrependido, confessar o meu pecado, porque Deus ele sabe de todas as coisas, mas uma coisa é Deus saber, outra coisa é eu e você, a gente chegar a dizer: Senhor, me perdoe, eu pequei. Eu menti, eu roubei, eu fraudei, eu não fui honesto com os meus irmãos. E eu sei, Senhor. Davi diz: eu sei, Senhor, que tu tens prazer na verdade. Então eu estou me declarando ao Senhor. Eu estou dizendo: eu sou culpado. Eu sou culpado, eu preciso de purificação, eu preciso de lavagem. Eu preciso ser restaurado, eu preciso que tu me ames. E ele diz: e no recôndito, no lugar mais íntimo, Senhor, o Senhor me fazes conhecer a sabedoria. Porque, meus irmãos, é na intimidade com Deus que nós obtemos sabedoria. Deus, ele ama a verdade. E na intimidade com ele, ele vai nos conceder sabedoria. Davi aqui, ele reconhece o seu erro. Ele confessa o seu erro. E ele diz ao Senhor tudo com todos os requintes de detalhes. Não que Deus não saiba, mas nós precisamos fazer isso. O terceiro, um clamor por purificação. Veja o verso 7. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Meus irmãos, o esopo, ele era uma planta que tinha um aroma muito suave e ele também servia, de certa forma, para desinfetar. Então Davi aqui, ele clama ao Senhor por um processo intenso. E nós vamos ver que processo mais intenso do que o derramar do sangue de Jesus Cristo, purificando os nossos pecados, não há. Porque só o sangue de Jesus Cristo é que nos lava e que nos faz ficar mais alvos do que a neve. Davi aqui, ele pede algo que o homem não consegue. Eu não consigo me santificar a ponto de ficar com as minhas vestes alvas como a neve. Mas o sangue do Cordeiro que foi derramado ali naquela cruz, ele faz com que eu e você ficamos alvos como a neve. Eleitos, santos, escolhidos, amados do Deus Pai. No verso 8, Davi ele diz: faz-me ouvir com júbilo e alegria.
para que exultem os ossos que esmagaste. Davi pede ao Senhor que a purificação venha sobre ele. Mesmo que isto esmague os seus ossos, que ele já está sentindo tão fraco, tão triste, tão melancólico, porque ele sente que o pecado, ele definhou ele. Ele trouxe tristeza sobre ele. Ele trouxe a fraqueza nos seus ossos. Ele se sentia despedaçado, ele se sentia desmoralizado, ele não se sentia em pé de igualdade de estar na tua presença, Senhor. Mas ele diz, Senhor, traz essa purificação, mesmo que bata, mesmo que seja árdua, mesmo que seja dolorosa, para que eu possa ter, Senhor, novamente alegria na tua presença. Meus irmãos, sem a purificação do sangue de Cristo, nós não temos alegria. Sem a purificação do sangue do Senhor, nós não recebemos a alegria da nossa alma, a alegria verdadeira que só há em Cristo Jesus. E o verso 9, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Davi sabe que o pecado... Davi sabe, meus irmãos, que em pecado não há comunhão com Deus. Porque ele sabe que Deus ele é santo. Então, quando o homem ele está em pecado, quando o homem ele está em iniquidade, quando o homem ele está em transgressão, é como se Deus virasse as costas para o homem. É como se Deus dissesse desse jeito: se você quer continuar nessa sua vida medíocre, você viva, mas sem a minha presença. Porque Deus é santo. Deus ele é justo. E Deus não vai estar comigo e com você se nós estivermos vivendo nessas práticas. Se nós estivermos fazendo essas coisas, transgredindo as vontades do Senhor, errando o alvo e nos rebelando contra a vontade de Deus. Mas Deus, ele é misericordioso. E ele nos ama de uma forma tão tremenda que ele enviou o seu Filho ali na cruz para que, no aspergir do seu sangue, para cada batida, cada chicotada que Jesus sentia, e o seu sangue ele fluía, nós pudéssemos ser purificados com aquele sangue. Nós pudéssemos ser lavados com aquele sangue, para que a gente tivesse face a face com o nosso Deus. Vamos parar por aqui. No próximo programa a gente dá continuidade dos versos 10 ao verso 19. E ao final dos versos eu trago a aplicação para as nossas vidas. Mas aqui já dá para a gente ter uma ideia de que nós devemos confessar os nossos pecados. Nós devemos clamar por misericórdia ao Senhor. E nós devemos ansiar por essa restauração com o nosso Deus. Amém? Vamos orar. Ó Pai, louvamos a Ti, Senhor, por este primeiro momento desse salmo. Salmo tão belíssimo, meu Deus. O salmo onde o Teu servo Davi, ele derrama o seu coração diante de Ti, Senhor, pedindo perdão pelos seus pecados. Pedindo, Senhor, que o Senhor o purifique, que o Senhor o santifique. E estamos aqui também, Senhor, na Tua presença, pedindo ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Tenha misericórdia dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos erros. Que o Senhor nos purifique, que esse processo também seja feito em nós, para que a gente possa ter alegria e paz indivisível, meu Deus, na Tua presença. Que a Tua bondade, que a Tua graça e que o Teu amor esteja sobre nós. Que o Senhor possa derramar o Teu Espírito sobre nós, Senhor, para que possamos sentir a Tua bondade e o Teu poder. É isso que eu te oro, Senhor, e te agradeço apresentando a vida de cada homem e mulher que está vendo este programa. Que o Senhor cuide deles e cuide de suas famílias, segundo a Tua vontade e o Teu querer. É isso que eu te oro e te agradeço, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão e minha irmã, que Deus te abençoe. Eu quero te fazer um pedido e te lembrar de uma ordem que Cristo deu. O primeiro é, se você não for um inscrito, se inscreva. Faça parte dessa comunidade. Me ajude a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Cada vez, graças a Deus, o programa ele tem crescido nos inscritos, as pessoas têm visto, têm compartilhado. Isto é uma bênção. E quero te lembrar da ordem que o Senhor deu, de irmos por todo este mundo e levarmos o Evangelho a toda criatura. Uma grande ferramenta que nós temos, meus irmãos, é as redes sociais. Com ela nós conseguimos levar a palavra de Deus, aonde muitas das vezes as pessoas não conseguem chegar. E eu sempre digo isso, sempre gosto de enfatizar. A mesma importância que eu tenho fazendo o programa, você tem aí da sua casa, do seu trabalho, onde você estiver. Compartilhe, porque as pessoas com quem você pode levar esse programa, levar essa mensagem, eu não consigo levar. Então você tem o mesmo papel fundamental para salvar almas para Cristo. Que Deus te abençoe. Fiquem todos com Deus, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Esse foi mais um momento com Deus.
estando na presença do Senhor e glorificando o seu nome. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.